em nome do Senhor Jesus, pois sabemos que como o Senhor é grande, meu Pai, como o Senhor é grande em amor, meu Pai, em misericórdia, em pela paciência. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, como esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Trememos sua voz, trememos sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, glória a Deus, quão grande tu és, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Agora pedimos, meu Pai, que o Senhor, em teu santo e poderoso nome, meu Pai, com nossos corações, meu Pai, já aquecidos, pedimos que o Senhor, meu Pai, passe por cada coraçãozinho, preparando, Senhor, para que eles possam, meu Pai, nossos irmãozinhos, receber, meu Pai, o melhor da tarde, que é a palavra do Senhor, meu Pai, que é, Pai, o alimento que viemos buscar. Oh, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se a
Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, oh Jesus amado, Jesus querido, para, meu Deus, apresentar nosso corpo como sacrifício vivo diante do Teu altar e Te colocar, meu Deus, nas Tuas mãos os nossos louvores e a nossa adoração a Ti, Pai. Aceita então essa adoração, aceita então esses louvores, meu Deus. Vem nos abençoar nesta tarde com todas as sortes de bênção que o Senhor tem para cada um de nós, meu Deus. Porque a Tua palavra declara que os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Que o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito, para dar aquilo, meu Deus, que nós desejamos, que nós buscamos, Pai, segundo a Tua palavra. Abençoa, meu Deus, cada uma dessas pessoas que vão ouvir, Pai, esta pregação, através da internet, no canal do pregador. Deus poderoso, que cada alma que acompanhe esta palavra receba a graça do Senhor, essa graça misericordiosa que habita em todos nós. Foi para isso que o Senhor morreu, para salvar o perdido, para salvar aquele caído, o necessitado, o pobre, e levantá-lo do pó e do monturo, para que vençamos, Pai, as batalhas propostas pela vida e muitas vezes as aflições apresentadas pelo próprio Satanás. Mas em Cristo somos mais do que vencedores, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a guardar esta palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Meu Deus, só se nós pecarmos, Pai, que nós tenhamos consciência que nós temos um advogado fiel e justo, pronto para nos perdoar. A Tua palavra declara: deleita no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. E nós desejamos que cada um aqui, meu Deus, receba o melhor que o Senhor tem para ele. Receba a bênção que Ele está pedindo para ele e para a sua família. Abençoa esta palavra que vai sair do altar. Amplifica nossos ouvidos para que possamos ouvir e o nosso coração para entender, meu Deus. Porque esta palavra tem de ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque nós não andamos mais em treva, mas andamos na luz que é Jesus. E nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. O sal da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar lá em Romanos 12, cartas de Paulo aos Romanos, na igreja que estava em Roma. Mas, irmão, eu ouvi falar que o primeiro Papa não foi Paulo, foi Pedro. Ele foi o primeiro Papa. Quem fundou a igreja de Roma foi Paulo, o apóstolo Paulo, não foi Pedro. Pedro fundou a igreja de Jerusalém. Então nós temos que entender a palavra. É daqui que nós temos que trazer, não é o que dizem. O que dizem? O pastor pregou hoje Romanos 13. Depois vocês leem Romanos 13, 14. Durante essa semana, tira um tempo para meditar a palavra. As cartas, ela é muito interessante, que foi feita para a igreja. Então Paulo começa com oração aqui: rogo-vos,
Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A oração de Paulo é que todo cristão que vem à igreja, venha trazendo o melhor dele para a igreja, o corpo santo e agradável a Deus. Oferecer, isso é o único sacrifício que nós temos que fazer, e isso também é agradável ao Senhor. É na casa de oração que nós temos que buscar o Senhor. Na sua casa você pode buscar Deus em todos os lugares, mas a nossa casa é casa de termos um particular com Deus, quando necessitamos falar com Ele, que pode ser ao lado da sua mesa, pode ser na sua cama, pode ser lá na sua sala, né? Mas não vai falar com Jesus com o televisor ligado, e liga o televisor e começa a falar com Ele. Se alguém ouvir, meu pai está louco, minha mãe está louca, não se incomoda com meu pai está louco. Procura falar baixinho. Ele está te ouvindo, está ao teu lado. Então Paulo está fazendo uma oração aqui, rogando pelos irmãos, e isso por toda a igreja e por toda a eternidade, até que a igreja suba, que nós apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo diante do altar de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não buscar na palavra, irmão, você nunca vai entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Tem tantos assuntos, né, que nós achamos que o crente não deve estar lá, e o crente tem que estar, irmão. Por isso que nós temos que ler a palavra. Quando não entendermos de um assunto, aí é hora de falar com o Espírito Santo. Me esclarece aqui. Fala com o teu pastor, né? Se o irmão Dimas puder esclarecer alguma coisa, ele vai esclarecer. Se ele não esclarecer, ele vai atrás, porque ninguém sabe de tudo. Quem sabe tudo é Deus, é o Espírito Santo. Mas quanto mais você buscar, se aprofundar na palavra, mais Deus vai te dar. Essa é a diferença do homem e da mulher de Deus. Aquele que busca mais, recebe mais. Aquele que busca menos, recebe menos. E aquele que não busca nada, recebe o quê? Nada. Mas quem está na casa de Deus, sempre Deus tem a bênção para ele. Mas ele, de vez em quando, Jesus chamava a atenção daquele povo que o seguia. Vocês vieram aqui só por causa do pão, da comida e da bebida. Vocês não vieram buscar o verdadeiro Deus. E ainda hoje as igrejas são assim, irmão. As pessoas vêm atrás da bênção, não vêm atrás do abençoador. Por isso Paulo está pedindo para o cristão apresentar seu corpo como sacrifício vivo e santo diante de Deus, não é de qualquer maneira. Não adianta você vir para o culto e ficar pensando na panela lá na sua casa, na roupa que deixou no varal. Isso para as mulheres, né? Para o homem, eu tenho que arrumar meu carro, eu tenho que levar meu carro no mecânico, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Quando nós chegarmos na igreja é para ouvir a palavra. Depois de ouvirmos essa palavra vai nos dar fé e força, para que nós possamos entrar no tribunal da justiça de Deus. E a justiça ser aplicada na nossa vida. E não nos conformei, nós não temos que estar conformados com o que acontece no mundo. O curso do mundo não é nosso, irmão. Nós estamos no mundo, mas nós não estamos mais no mundo. Está bem explicado na palavra, na oração que Jesus fez antes de subir ao Pai. Ele fez uma oração antes de subir. Ele disse que nós estamos no mundo e orou por todos aqueles do momento e orou para os futuros que somos nós e os que virão. Que a nossa vida é como um conto ligeiro, rapidinho passa,
Nós somos como uma erva, diz a palavra de Deus. Uma flor bonita, o cara passa e, cadê aquela rosa? Pronto, já era. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre os que vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está exortando os cristãos aqui. Por exemplo, uma pessoa chegou hoje na igreja, ele é diferente do que está há 10, 15, 20 anos. É claro que ele não vai saber quase nada. Muitas vezes uma palavra de exortação não é para ele, é para uma pessoa antiga que está na igreja, cabeçudo. Aí sai aquela palavra de exortação, porque o Espírito Santo sabe todas as coisas. Às vezes a pessoa já está na beira do precipício, aí vem uma palavra para a pessoa se levantar, porque a palavra de Deus nunca vai. Então não saber mais do que convém, porque a medida do Espírito Santo é essa, você vai buscando e ele vai te dando. Nós temos que ser diligentes na palavra, né? Talvez muitos aqui não tenham essa condição, mas se possível, nós temos que estar ao lado de um dicionário. Hoje está fácil, porque o próprio Google dá todas essas informações. Quem foi Abel? Ele vai falar quem foi Abel. Quem foi fulano? Vai, né? Então a graça foi dada para todos. Agora eu não posso me apressar a querer saber mais do que. Às vezes tem pessoas, irmão, que pedem oração, você começa a orar por ela, aí começa a ministrar a palavra. Aí ela começa a contender com você, dizer, olha, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei. Sabe, mas não guardou. E o Espírito Santo quer dar de novo, para ver se a pessoa firma. Às vezes a pessoa sabe da palavra, mas não está guardada aqui. Quando ela precisar, cadê a palavra? Sumiu. Não sabe. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. É problema seu, não é de Deus. Essa palavra Deus paga caro por isso. Já pensou? Se Deus fosse um exterminador? Tinha algum no mundo? Não tinha, irmão. A maioria já tinha. Deus é misericordioso, é bondoso. Deus não quer destruir nem eu, nem você, nem ninguém. Deus quer salvar. Jesus disse para aquele religioso, eu vim para salvar os perdidos. Aquele que quer entender a palavra, aquele que procura entender o sacrifício de Jesus. A palavra é a palavra. Essa palavra. A lei de Deus é diferente da lei dos homens. A lei do homem jamais pode ultrapassar a lei de Deus. Os homens fazem lei para ultrapassar a lei de Deus, mas não vale perante a Deus. Eles não vão ser justificados, vão ser condenados. Pastores mudando a palavra de Deus, ou deixando de falar o principal, falar sobre pecado, vão pagar o preço, irmão. A palavra é quem vai julgar todos. Porque assim, como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Tem crente, irmão, que nunca vai vir aqui no púlpito, porque Deus não vai querer ele aqui, ó. Deus vai querer ele como intercessor, Deus vai querer ele como empresário, para ser um coluna na obra de Deus, manter uma igreja, manter um missionário lá fora.
Então esses são os dons diferentes que Deus manda. E se Deus colocou você como um dedinho mindinho, para você ser uma intercessora, estou fazendo uma analogia, né? Não quer dizer que o dedinho é intercessor, mas o intercessor, ele tem o mesmo valor do pregador, irmão. A mulher de Deus, o homem de Deus que ora naquele ministério, ele tem o mesmo valor do fundador, do apóstolo daquele ministério. Ele vai receber os mesmos galardões, porque ele está intercedendo pela obra. Tem pessoas que vivem orando pelas igrejas, pelos pastores, pelos obreiros, pelos membros, vão receber. É um dom que Deus deu para ele. E esse dom nós temos que ir aperfeiçoando, porque Deus vai dando mais dons. São 9 dons ao todo. Deus vai dando, na medida que eu me aprofundo. Nós não podemos, né? E aqui depois vai explicar isso. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Individualmente somos membros um dos outros. Nós somos irmãos em Cristo, porque estamos no mesmo corpo, que é Cristo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Hoje eu estava falando sobre profecia. Alguns pastores da nossa igreja, né, acham que não existe mais profecia. Existe, irmão. Deus fala como Ele quer, através de sonhos, de visões. Está lá no profeta Joel, que Deus ia mandar nos finais dos tempos, os nossos filhos iam falar, profetizar, os velhos iam ter visões. Tem ainda, não é só isso, é um dos dons do Espírito Santo. Agora, profecia como existe aí, todo mundo querendo profetizar, é aquela medida de fé que Deus não deu para ele, e ele fica inventando. Vai pagar um preço alto, essa pessoa que fica, porque a profecia tem que se cumprir. O profeta fala uma coisa, tem que se cumprir. Vai levar 1 ano, 2 anos? Pode, mas tem que se cumprir. A pessoa um dia vai se lembrar daquela profecia. Um dia o irmão Dimas falou isso para mim. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu falar uma palavra para a pessoa e aquilo se cumprir. Por quê? Porque foi Deus que mandou falar. Se Deus não mandar falar, eu não falo. Vem no coração aquela alegria, aquela vontade de falar, eu sei que é de Deus. Não vem dúvida. Quando não tem dúvida, é de Deus. Eu não inventei, estou com dúvida. Então é de Deus. A mesma coisa é nós falarmos na língua que o Espírito Santo quer. Eu não compreendo, eu não sei, mas não estou inventando aquilo. Sai normalmente da minha boca. Aquilo é para a edificação da igreja, mas também não é para mim chegar para a igreja, olha, eu sou batizado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é? Paulo vai explicar aqui também. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ensinar a palavra. Né? O que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Uma pessoa que está no patamar do missionário, ele tem que ter muito cuidado ao falar com qualquer uma pessoa, qualquer um pastor que está debaixo
da autoridade dele. Porque Deus deu muito para ele e ele vai ser muito cobrado. A mesma coisa o pastor Jair. A mesma coisa o pastor da igreja. Ele vai ser muito cobrado. Deus deu bastante coisa para ele. Deu uma igreja. Deu um monte de ovelhas. Ele cuidar. E ele tem que cuidar. E aí deve sim cuidar. Ai dele que se cuida. Então, cada um vai ter a responsabilidade. É por aqui, ó, que vai ser julgado. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecer o mal é não estar junto do mal. Não é compartilhar com o mal, com a maldade. É com amor. Com a palavra de Deus no nosso coração. Se nós vermos que a coisa aparentemente é mal, fugir. Tem uma carta de Paulo que fala, fugir da aparência do mal. E Jesus explicou isso também. Depois que você já está envolvido com o mal, aí só a graça e a misericórdia de Deus. Porque a responsabilidade de fugir do mal é nossa, não é de Deus. A palavra está aqui, é quem vai julgar. A mensagem está aqui. Então nós não temos que pagar mal por mal. Nós não temos que estar desejando aquele que nos deseja mal, o mesmo mal que eu desejo. Ele me chama de desgraçado e eu chamo ele de desgraçado. Ele me manda para aquele canto e eu mando ele para ele para outro canto. Não, eu não posso fazer isso. Eu hoje estou na luz, não tenho mais treva em mim. Então eu tenho que operar a luz de Cristo. A minha boca tem que abençoar. Os meus pensamentos são bons pensamentos, não pode ser mau pensamento. Pensamento de destruição. O julgamento é para Deus, não é para os homens. Aquele que julgar da mesma forma que está julgando, ele será julgado. É a mesma régua para medir. De modo a amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é o compartilhamento, irmão, da comunhão dos santos. A comunhão é isso. Não é desejando mal, não é trazendo fofoca, dissensões. E a palavra de Deus fala, ai do mexeriqueiro. O que leva a confusão, contenda? Aquele que denigra o próximo, aquele que denigra, não tem prova, inventa coisa, ou passa para frente uma mentira. Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso no Espírito, servindo a quem? Ao Senhor. E se eu estiver falando mal das pessoas, estou servindo o Senhor? Claro que não. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Você está orando? Orou? Sua oração já subiu. Agora, se você duvidou, você não perseverou, deixou de lado. Parece que eu não orei certo. Eu tenho orado, mas nada acontece. Pronto, você já duvidou. Não vai acontecer mesmo. Aquilo que você pediu, a sua própria boca anulou tudo. Fica firme. Se Deus prometer, Ele vai fazer, irmão. Eu orei, pedi e dá-se-vos-á. Deus vai fazer. Eu entreguei aquele camarada na mão dele. Está na mão dele. Eu não tenho que estar tirando da mão de Jesus agora, é comigo, seu sem vergonha. Não, está na mão de Deus.
Senhor, cuide do filho. Mas eu quero a salvação para ele. Peça a salvação para o seu inimigo. Alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Comuniquei aos santos a sua necessidade. Isso não é para você chegar a contar a sua vida para a pessoa. Comunicar para o santo: eu estou passando por uma luta aqui, eu quero que você olhe comigo. Não precisa contar para Deus já sabe. Agora, se é necessidade financeira, é claro que você vai precisar de dinheiro, ou vai precisar de uma cesta básica. Aí sim, irmão, eu não tenho nada aqui comigo em casa. Mas primeiro tu chega para o teu pastor. O pastor vai dar um jeito. Ou pedir para a igreja, ou ele dar. Né? Quando chega para mim, se eu puder dar, eu dou. Se eu não puder, eu digo: olha, o pastor chega a hora. Em vez de quando ele pede cesta básica para a igreja. Porque tem pessoas que estão necessitando. Não é para ter, o normal não é para ter necessidade na igreja. Esse é o normal. Mas tem. Às vezes a pessoa não na fé, ainda não está buscando como. E ainda tem um monte de dúvida. E a palavra de Deus só vai manifestar dele quando ele crê. Não é ficar: eu tenho orado, nada tem acontecido. Eu já dei dízimo, eu já fiz isso, eu me associei, deixei de pagar o associado, Deus quer que você continue, avance. Pegou no fuzil, não é para deixar debaixo para ir para a guerra. Irmão, vai para a guerra. Aí ele fala aqui: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmo. Eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já li a Bíblia 10, 12 vezes, daí. Basta só uma palavra para você ser curado. Às vezes a gente lê a Bíblia 10, 12, ainda tem uma doença persistindo no corpo. Não é para ir embora, irmão. Irmão, quer dizer que você está todo curado? Não. Tem coisas que ainda precisa se aperfeiçoar na minha vida. Mas não é erro da palavra. É erro da minha parte. É erro da minha parte. Eu às vezes estou confiando mais no médico, no medicamento, num monte de coisas, mas não estou confiando na palavra. Filho, não estou falando com isso para você parar a sua medicação. Quem vai dizer isso é o médico que te receitou, ou então o próprio Espírito Santo vai falar isso contigo. Mas ele já levou as nossas enfermidades. Levou, irmão, já levou, não existe mais. É a questão de crer. O Lázaro já estava morto, não tinha como ressuscitar, mas para Deus sim. A palavra única é de Deus, a única palavra dele. Para a medicina, para a ciência, não tinha como ressuscitar mais o Lázaro. 4 dias, o corpo já estava podre, os olhos já estavam estourando, tudo. Para a ciência, nada. Tanto que a irmã do Lázaro, quando Jesus disse: vamos ver lá, não, Senhor, não tira a pedra, cheira mal. Já sabia que a coisa não tinha mais jeito, irmão. Mas para o homem, para Deus, tudo é possível.
e tudo é possível ao que crê. A nossa dúvida, a nossa confissão é quem faz a diferença. Por Marta e por Maria, o Lázaro jamais seria ressuscitado. Mas Jesus, quando saiu para ressuscitar o Lázaro. Vamos acordar o Lázaro, foi isso que ele falou? Depois, no meio do caminho, ele disse: não, eu estava brincando com você, o Lázaro está morto mesmo, mas nós vamos ressuscitá-lo. E ressuscitou. O que o homem tinha que fazer era só tirar a pedra. Não foi os homens que colocaram aquela pedra? Foi, então tira a pedra. Aquilo que o homem colocou, ele tinha que tirar. Não foi o homem que enfaixou o Lázaro, ele mandou: tira as faixas do Lázaro. Porque foi o homem que enfaixou. Mas o que ele tinha que fazer, ele fez. Lázaro não falou nada. A única coisa que Jesus fez foi uma oração. Por causa da incredulidade daquelas pessoas que riam dele, choravam, debochavam. Aí ele fez a oração para que ele saiba que é o Senhor, o Pai, que está fazendo isso. Para que ele saiba. E ele depois só deu uma ordem: sai, Lázaro. Sai para fora, sai daí desse túmulo. Aí disse: ó, tira as faixas. Primeiro mandou tirar a pedra, depois a faixa. Então a palavra de Deus continua sendo a mesma, irmão. Não muda. O que muda é nós. A nossa crença. A mesma coisa, a pessoa desde criança, ela ouviu não do pai, não da mãe, não do primo, não da tia, não, você não vai conseguir, você é pobre, você é um menino pobre, não vai nunca se formar, não vai nunca ser ninguém, não vai. Se ele colocar aquilo no coração, já era, irmão. Não vai ser mesmo. Mas muitos se destacam porque não escuta aquela palavra. Eu posso. Coloca lá dentro do coração: eu posso. Não olha para a cor, não olha para a pele, não olha para se nasceu no pobre, se nasceu na favela, se nasceu num sítio, ele não olha. Cai, levanta. Já pensou se o bebê, a primeira vez que ele começasse a andar, aí ele cai, estoura logo a testa, chora. Mas só ele no chão, ver se ele não vai se levantar novamente e começar a andar. Ele não vai ligar para aquele calo na testa. Aí vai aprender a andar. Desse jeito é a vida cristã, irmão. Você está novo na fé ou está velho, mas continue orando, buscando ao Senhor, para essa fé entrar no coração. Quando você ouvir a voz de Deus e confessar a coisa certa, aí tudo vai ser esclarecido. Deus usa médico? Claro. Jesus disse: os doentes procuram médico. Teve uma época que eu lia a Bíblia, mais do que eu li hoje. Eu vi as letras da Bíblia saltar nos meus olhos. Eu não estou mentindo. Sou homem de Deus e não estou mentindo. As letras saltavam nos meus olhos. O Espírito Santo levava de uma página para outra, lá do outro livro, quase aquela mesma mensagem. Mas eu tinha uma coisa no coração: se eu adoecer, eu não vou para o médico. Mas Jesus disse que os doentes não procuram médico. Um dia veio uma doença, uma infecção, apareceu do nada, e eu fui de última hora. É quando eu conto para os irmãos que eu mandei a mulher abrir a Bíblia. Eu já estava 42 quilos. Quem tinha 70 na época, eu estava 42 quilos. O médico disse: você se incomoda a fazer um teste de AIDS? Não, pode fazer o que for. Nem estou aí mais, falei para ele. Está com medo aqui? Não, jamais. Eu mandei minha mulher aqui no Vilobinho: abre a Bíblia aí e vê o que Deus está falando comigo. Quando ela abriu lá, naquela passagem do rei Ezequias, que Deus disse: ó, fala para ele que essa morte, não, que essa doença não é para morte,
Aí ele pode fechar a Bíblia que Deus já falou para mim. Cria, essa doença não é para nós. Pô, cria na palavra de Deus. Mas Deus não tinha falado para o Ezequiel? Ele não tinha falado para mim. Mas a mesma palavra serve para mim, irmão. Deus não muda. É isso que você tem que entender. Eu trouxe aquela palavra para dentro de mim. Pode fechar a Bíblia que Deus já falou. E crie. Não importava o que fosse acontecer. Se iam me cortar, se eu... Findou o pessoal fazendo só uma drenagem, tirando aquela infecção. E eu, no outro dia veio aqui Pimenta, mas era você? É você? Eu já estava com uma face bonita, né? Fiquei 10 dias aqui hospitalizado aqui no Hospital Ipiranga. Deus foi preparando tudo. Preparou o Hospital Ipiranga, que não tinha vaga. Preparou os médicos lá, preparou tudo, irmão. Não me preocupei com nada. Por quê? Porque essa doença não era para morte. Mas eu tinha que procurar o médico. Deus não queria me curar, eu ficar dizendo, oi, está vendo? Eu orei e eu fui curado. Eu acho que isso é da minha pretensão mesmo. Né? Porque nós somos até... Mas Deus não quis. Você vai procurar o médico, sim. E eu vou abrir o caminho para você ter o melhor tratamento. Eu estou aqui, olha. Eu já era para estar morto. Eu já era para estar morto. Vamos lá? Aí ele fala aqui. Ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. As coisas honestas, irmão, que nós temos que procurar. Se você não sabe, peça sabedoria a Deus. Hein? Não esteja com desonestidade na sua mão, não esteja com mentira na sua boca. Deus não trabalha com isso. Eu até estava brincando com a irmã Josi, que o pastor pregou hoje, capítulo 13, né? Capítulo 13, que pode ter uma parte que diz que quem tem que pagar tributo, tem que pagar tributo, irmão. Não está na lei do jogo que eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, não posso negar. Ah, não é injusto. Tem algum homem justo? A Bíblia diz que não tem. Então nós temos que viver a palavra. Não tem homem justo. Não tem homem bom. Bom é Deus. Mas nós temos que sujeitar as autoridades da terra e orar por elas ainda. Ah, mas meu patrão é sacana. Ore por ele. Se for atrás dos seus direitos, vá. É direito seu. É direito seu? É. Pode ir. Só não aumente coisas que não seja dele. O que é justo. O cara deve hora extra a você? Cobra a hora extra. A quantidade, se for uma hora extra, você cobra uma. Não vai inventar 10, 12 férias, um monte de outras coisas, como tem pessoas que fazem. Aquilo será para sempre maldição na mão da pessoa. Deus não opera nessa justiça, nessa injustiça. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, tendo em vós, tendo em mim, procurar paz com todos os homens. Agora, tem pessoas que não querem paz conosco. O que é que eu tenho que fazer? Afastar delas e orar por elas, só isso. Ela não quer paz, não quer mais acordo. Aí eu posso ter paz com ela, porque ela não quer paz comigo, mas eu tenho que entregar a Deus. Não tem que estar xingando ela. Se for um caso de ir na justiça, vá, peço que é justo. Aí Deus estará com você. É isso que
a Bíblia está falando aqui. Mas, se possível, você tenha paz. A pessoa quer fazer um acordo com você, faça. Ah, mas ele vai me prejudicar, eu vou perder. É melhor você perder uma parte de que levar numa demanda, principalmente entre os cristãos. Não vos vinguei a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Pessoa que se levantar contra você, irmão, está se levantando como contra o próprio Deus. Eu sempre tenho explicado isso, porque o Saulo perseguiu os cristãos. Pedia carta lá para as autoridades eclesiásticas para ir atrás dos cristãos, dos que seguiam Cristo. Um dia no caminho de Damasco, aquela luz inundou, derrubou Paulo do cavalo. A Bíblia não diz que foi do cavalo, mas eu pressuponho que foi do cavalo, que a cavalgada era grande. E Jesus falou assim: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí Saulo entendeu que era o Senhor Jesus. Então Jesus disse que Saulo estava perseguindo ele. Não falou para o Paulo assim: olha, você está perseguindo os meus discípulos. Não, você está me perseguindo. Então quem persegue a mim, quem persegue a você, persegue Deus. Não tem como a pessoa vencer Deus. Tudo que se levantar contra você, se você estiver firme na palavra, você vai vencer. Não desejo nem aquela pessoa ser eliminada, porque o mal por você se destrói, diz a palavra de Deus. Se ele continuar na maldade, vai ser destruído, irmão. Eu sempre falo aqui, é porque nós não temos condições de acompanhar caso por caso. Mas faz acompanhar caso por caso, todas as pessoas que cometeram crimes, essas coisas aí, nós iríamos ver como foi o fim deles. Porque a palavra de Deus não cai no chão. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Mas Deus não está vendo, Deus está vendo tudo, irmão. Está esperando que o homem acorde. A igreja que ora, vence. Eu sempre conto um caso de uma missionária que eu vi, e ela contava o seguinte sobre a Coreia depois da guerra, quando foram separados da guerra. Aquele povo todo destruído, não tinha nada, desemprego, não tinha nada, comia todo tipo de bicho. Como estão comendo na Venezuela e em alguns países. Mas todo destruído. Mas a maioria era cristã. O que é que eles começaram a fazer? Foram reclamar de Deus? Não. Começaram a ir para a igreja, 4 horas da manhã. Antes de ir para qualquer coisa, procurar trabalho, orar pela nação, orar pelas autoridades, orar pelo dia da nação. Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa esses governantes, abre o entendimento, a mente desses governantes. Não prestou muito tempo, não. 10 anos apenas. Deus mudou da água o vinho, porque Deus continua transformando a água em vinho. Hoje é potente. É uma potência, não sei se é a 5ª potência mundial atualmente. Passava fome, estava lá no 100º lugar, quebrado. E a outra Coreia que proíbe até a palavra de Deus, mata, persegue cristão. Estou lá, irmão, só fazendo arma, mas nada, e o povo passando necessidade. Aprisionado, não pode sair de lá. Então, a igreja que ora, a igreja é eu e você.
A igreja que busca, que apresenta seu corpo como sacrifício vivo, ele vê a vitória de Deus sobre a vida dele. Quem os persegue, persegue a Deus. Quem levanta mal contra nós, levanta contra Deus. Precisa o cristão entender isso. Jesus não chegou por Saulo: Saulo, você está perseguindo os meus discípulos, você está perseguindo os meus apóstolos, isso não vai dar bem para você, não. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ô Senhor, ele diz: olha, é duro recalcitar da palavra. Recalcitar é contra a palavra de Deus, não querer aceitar o espírito de religiosidade, fechar o coração para a palavra. É duro recalcitar, Paulo. Quando Paulo procurou ver, estava certo. Ele disse: ó, leva ele lá na rua direita. Aí levaram ele lá no cego. Eles vai ver uma pessoa aqui e vai dizer o que você tem que fazer. Pegou um servo dele, que não era nada, a Bíblia não diz se ele era pastor, a Bíblia não diz que ele era apóstolo, a Bíblia não diz. Era o servo do Senhor. Podia ser o dedinho, aquele que eu estava falando, era um homem de oração. Deus apareceu para ele e disse: olha, Ananias, vai lá visitar o meu servo Saulo, que agora não é mais Saulo, é Paulo. Ananias ficou louco. Meu Deus, o Saulo que persegue a nós, o Senhor quer que eu vá visitar ele? E você vai batizá-lo também. E vai dizer isso, isso e isso. Está lá no livro de Atos, isso aí. É tão lindo isso aí. Está lá no livro de Atos. Vai lá no livro de Atos. Então Jesus falou com Saulo que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Quem persegue a igreja de Deus está perseguindo Deus, irmão. Não é o cristão. Cristãos vão ser loucos mesmo por essas pessoas. Mas o que é que eles podem fazer? No máximo, tirar a vida nossa. Esse corpo velho é isso. Agora eles vão ser sentenciados. E o Paulo se converteu, foi batizado. É lícito que se batize. Então nós temos que fazer o que Jesus ensinou. E crer, irmão, só crer. A diferença é crer. Crer, trazer a palavra, compreender a palavra. Se uma criança não aprender as operações básicas, ele jamais vai passar para frente. É só aquela continha de somar 2 mais 2 e chegou ali. Mas se ele receber essa base bem feita, aí ele vai a um ponto, né, que a ciência, a física, a astronauta, um monte de outras coisas, a engenharia, aqueles cálculos minuciosos. Você vê um prédio, tem cálculos, irmão. Um prédio, para construir um prédio, tem cálculos. Começa da base, se calcula lá embaixo. Quantos andares se calcula? Quanto cada coluna daquela vai? Tudo calculado. Quando o engenheiro erra nos cálculos, o prédio cai. A mesma coisa, nós não podemos errar na palavra de Deus. É o básico, irmão, o básico, aprender de Deus. O que Jesus ensinar é segurar e crer. Crer, irmão. A crença é o seguinte: você vai abrir aquela porta, você sabe, se puxar a fechadura, ela vai, o trinco ela vai abrir. Isso é crença. Construir uma ponte aqui, vão inaugurar, você já passa com o seu carro, nem duvida, essa ponte vai cair. Não, você tem. Essa é a crença, nós se lançar sobre a palavra. Lança a tua rede ao mar. Nessa campanha que nós estamos,
sobre a tua palavra eu lançarei. O que é que aconteceu? Eles eram experientes, passaram a noite tentando pescar, não pescaram nada. Mas quando Jesus disse, olha, vai lá para o fundo, lança a tua rede lá, aí eles pescaram, sobre tua palavra. Nós somos homens acostumados a pescar, somos pescadores profissionais. Não pegamos nada a noite toda, Senhor, estamos até cansados, lavando a rede. Mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. Oi, o médico não disse que eu tinha 30 dias de vida. E aí, lança a tua rede sobre a palavra de Deus. O médico falou, mas Jesus falou isso para você? Não. Então, lança a tua rede. A maioria foi essa minha mulher. Se não fosse oração, minha mulher já estava no outro mundo há muito tempo. Necessitou do médico? Necessitou. Faz exames ainda? Faz. Mas para quê? Para saber se tem alguma coisa. E não tem. Foi oração? Foi. Foi jejum? Muito. Dá na hora vontade de retroceder, a tentação é grande. Nós temos que avançar. Temos que avançar. E avançamos, e descemos. Mesma coisa foi comigo. Deus falou, essa doença não é para morte? Pronto. O que é que Deus falou para mim? Essa doença não é para morte. Continuar, não vou discutir. Ai meu Deus, mas eu estou com... O médico disse que eu estou com infecção, eu estou com isso, estou com... Mas Deus perguntou isso para mim? Não. Disse, essa doença não é para morte. Eu creio, não é para morte. Amém? Vamos nos levantar agora? Creia, irmão, creia. A palavra de Deus é linda, é viva e eficaz. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Nós vamos cantar um louvor agora e depois vamos entrar na presença do Espírito Santo. Eu quero que você cante com fé. Você já trouxe o seu corpo como sacrifício vivo. Agora é trazer o seu melhor para Deus, a sua alegria. Glória a Deus. Plim, plim. Vem, toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Cante comigo. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exaltar teu ser. Dai tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás sentado acima de tudo. Tão grande tu és. Tão grande tu és. Mas mesmo assim, habitas em mim. Habitas em mim. Oh, glória a Deus. Vem, toma o teu lugar. Chama por ele. Tens minha vida como orar.
entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Venha-me com tua unção, para que eu possa exaltar teu ser. Oh, glória a ti, Senhor. Leva suas mãos para si. Daí tuas asas, para te alcançar. Vitória, vitória. Nos lugares altos, aonde tu estás, Ele está sentado acima de tudo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai tuas asas para te alcançar Oh, aleluia. nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de tudo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Oh, deixa o Espírito Santo habitar em você agora. Oh, tu és grande, Senhor, mas tu habita em nós. O Senhor prometeu que batizaria cada um de nós com o teu Espírito Santo com fogo. O Senhor disse, meu Deus, que nos finais dos tempos, os nossos jovens, Pai, oh Jesus querido, Pai querido, Pai amado, os nossos jovens teriam, meu Deus, a força do teu Espírito Santo. Os nossos velhos teriam visões, Pai, falaria outras línguas, meu Deus. Oh, aleluia, glória a ti, Pai. Vem revestir a tua igreja com poder e glória, ao poder do Espírito Santo, este mesmo poder, Pai, que levantou a tua igreja, Senhor, do nada, aquela igreja perseguida, meu Deus, levantou Saulo, perseguidor, e tornou um dos maiores, Pai, pregadores da tua palavra, homem que foi formado pelo Senhor para ir pregar para os reis, rainhas, para ir pregar para os governadores, meu Deus, para pregar para os presos nas prisões, meu Deus. O Senhor levantou e ele chegou ao ponto de dizer que tudo que tinha aprendido, aquilo era nada perante o teu Espírito Santo. Oh, Jesus querido, vem, Senhor, vem, Pai, trazer a alegria do Senhor nesse coração que entrou aqui triste, meu Deus. Não pode ser triste aquele que ama o Senhor, não pode ser triste aquele que ouve a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida e eficaz, ela é vida, Senhor, aleluia, e nós somos vivificados pela fé, nós somos vivificados pelo teu Espírito Santo. Toma conta, meu Deus. Ore, canta, lavastura, alabaia. Oh Deus poderoso, coloca um cântico novo nesta boca, coloca, meu Deus, aleluia, risos, meu Deus, porque o Senhor, lá na tua palavra do profeta Isaías, o Senhor disse que trocaria luto por risos, meu Deus, o Senhor trocaria tristeza por alegria, e nós queremos fazer essa troca, dar nossos fardos pesados e pegar os fardos do Senhor que é suave, os fardos do Senhor que é leve. Nós queremos esses fardos. Oh Deus, o Senhor já levou cativo as nossas doenças, as nossas fraquezas, e nós não queremos dentro de nós. Vai tirando, Senhor, e vai trazendo o Espírito Santo sobre toda a carne agora. Derrama, Senhor, vai derramando
colocando, meu Deus, oh, me canta la bachurianda, traz alegria, meu Deus, coloca fé nesse coração, para receber o batismo agora, recebe o Espírito Santo, recebe, diga eu recebo, eu quero, eu preciso, oh, me canta la bachúria, vá glorificando ao Senhor, e colocando no seu coração que você precisa dele para te ensinar, porque Jesus não deixou nada escrito, mas disse que o Espírito Santo, o Consolador, nos ensinaria de tudo que ele deixou aqui, e ele tem ensinado, aleluia, glórias e glórias, Senhor, aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, aceita a nossa adoração, aceita a nossa comunhão, aceita o nosso louvor, Senhor, ore, canta, lava, churianda, lavaia, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, Pai, vai tocando, meu Deus, aleluia, glórias e glórias, Senhor, inunda a tua igreja, Pai, como o som de muitas águas, meu Deus, quando a igreja começa a orar em línguas, é o som de muitas águas, alaxarabaia, ore, canta, lava, churianda, lava, cheia, lavaia, você que já fala em línguas, começa a falar, porque o Espírito Santo vai batizar muitos aqui agora, ore, canta, lava, churianda, lavaia, ore, canta, lava, churianda, lavaia, essa alegria que está vindo do seu coração, é o Espírito Santo, abre tua boca que ele vai encher, aleluia, começa a glorificar o Senhor, vai vir palavras diferentes na sua boca, não fique triste, fique alegre, continue com essas palavras, que é o Espírito Santo te dando uma nova linguagem, é um vinho novo e odre novo, porque você é um odre novo, aleluia, oh glórias e glórias e glórias e glórias e glórias, oh o Espírito Santo habita no meio dos louvores, e nós estamos louvando, nós estamos agradecendo o nome do Senhor, aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia, ore canta lava churianda lavaia, oh glória, glória, glória ao teu nome, osana, 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 Senhor, aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, 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 glória a ti, Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor e a nossa comunhão, ore palabaxéria, andalavaia, oh Deus da cura, oh Deus da cura, quando pessoas precisam, meu Deus, do teu toque agora, tira esta dor agora, aleluia, oh Deus da cura, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, como disse um dia Jacó, mas nós sabemos que Jesus já está aqui, quando o Senhor chegou, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, como diz a canção, oh Jesus toca nessa doença, o médico disse que não tem cura, o médico disse, a medicina disse, mas o Senhor diz, tudo é possível ao que crê, oh Deus poderoso, vai passando de pessoa em pessoa, vai atendendo o desejo do coração desta pessoa agora, Deus poderoso, ela vem buscar que fosse o poder, ela vem buscar a cura, ela vem buscar o melhor do Senhor, ela recebeu esta palavra de fé, ela recebeu, ela orou, meu Deus, e ela está revestida com o Espírito Santo, oh glória a ti, Senhor, nós te agradecemos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, recebe a tua cura, recebe o que tu pediste a Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte. Mas irmã,